Está no ar. Fator de risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins. Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre o uso terapêutico do laser, em particular a técnica chamada de libterapia, sigla que em inglês significa irradiação intravascular do sangue com laser. E para conversar conosco sobre a libterapia, nós temos aqui hoje a doutora Ilana Marques. Doutora Ilana, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo tranquilo. Doutora Ilana, me diga uma coisa, no que consiste essa técnica, a libterapia? Então, essa técnica, na verdade, é uma técnica que foi modificada de uma técnica russa, onde faziam a intervenção diretamente no sangue, obtendo excelentes benefícios. E aí, com o advento do laser, a gente descobriu-se que o laser, sem ter que ser uma técnica invasiva, poderia atuar também no sangue das pessoas, diminuindo os famosos radicais livres, que são os maiores causadores de vários problemas. Os radicais livres é o principal contribuinte para o envelhecimento e para doenças degenerativas, como câncer, doenças cardiovasculares, também os declínios do sistema imunológico, e até disfunções cerebrais. E, doutora Ilana, no caso, por exemplo, dos radicais livres, a gente ouve falar muito também da questão da poluição e eventual ingestão de alguma coisa que seja tóxica ao organismo. Também esses elementos são importantes para a produção de radicais livres, não é isso? Exatamente. Então, assim, como essa irradiação do sangue através do laser melhora muito a circulação, ajuda muito nessa limpeza. Então, por exemplo, a gente tem até relatos de pessoas que fizeram a aplicação, receberam a terapia, e quando elas urinam, vê uma diferença na coloração, como se estivesse realmente fazendo uma limpeza desse sangue, das toxinas e tudo. E, doutora Ilana, esse método eu estava vendo que ele é utilizado em uma série de procedimentos como recurso complementar, terapêutico complementar. Em que exatamente a senhora tem se focado mais? Exatamente. Então, assim, por exemplo, quando a pessoa não tem absolutamente nada e ela quer simplesmente dar um upgrade, vamos dizer assim, no seu bem-estar, a libterapia, ela serve dessa forma porque ela diminui os radicais livres e isso faz com que a pessoa tenha um melhor funcionamento de todos os seus órgãos e também aumenta a imunidade. E, além disso, dá uma sensação de leveza impressionante, um relaxamento impressionante. Aqueles nódulos, às vezes, que a gente tem de tensão, desaparecem. As pessoas que, às vezes, têm problemas crônicos, que têm dores, às vezes até a fibromialgia, algumas doenças dessas que a pessoa está sempre sofrendo com dor, melhora bastante, porque o laser, ele tem esse efeito antiplaquetário, então ele melhora a circulação do sangue, que igual às vezes a gente tem que tomar aspirina para raliar o sangue, o laser tem esse efeito sem usar o medicamento. Tem um efeito também anti-inflamatório, você dispensando às vezes a necessidade de usar anti-inflamatório para dor, e ele é vasodilatador. Ele melhora a oxigenação e dessa forma ele estimula a produção de prostaglandina. E essa prostaglandina vai fazer diminuir a dor. E a serotonina também é aumentada, que é uma geradora de bem-estar. Então ele também vai auxiliar, por exemplo, a pessoa que tem TPM, que está mais estressada, que tem enxaqueca, dores lombares. Então, eu sou uma prova viva disso, porque eu experimento tudo isso quando a gente usa. E o interessante é que esse laser, ele é muito simples de ser aplicado. Não sei se talvez essa fosse a sua próxima pergunta. Não, pois é, a gente fica curioso saber de tudo isso, porque a senhora falou de antiagregação plaquetária, de plaquetas do sangue, que normalmente são responsáveis quando o processo de agregação se forma, os trombos, Sim. Analgésico, efeito anti-inflamatório, vasodilatador, melhora da oxigenação e estimula a produção de prostaglandina e serotonina, a gente já fica pensando, e como é essa aplicação? A senhora deu uma dica que é de que ela não é invasiva, Porque a gente fala do sangue, a pessoa imagina logo numa aplicação de uma injeção, alguma coisa assim, E não é o caso, Não. Nossa, a aplicação é a coisa mais tranquila do mundo. Só complementando, que pensando também para fins estéticos, o ILIB, ele tem também como benefício, ele traz um rejuvenescimento, porque toda vez que você combate o radical livre,
laser, você ajuda no rejuvenescimento. Então, ele, em alguns lugares, ele é conhecido como soro da juventude. E essa coisa de ser relaxante também, porque é uma onda de energia que vai percorrer todos os meridianos do seu corpo. E a aplicação é muito simples. Normalmente, as sessões duram 30 minutos, mas algumas pessoas preferem fazer 2 sessões numa vez só. Então, poderia ser, por exemplo, 10 sessões de 30 minutos, todos os dias, ou dia sim, dia não, e poderia ser também 15 sessões, sendo 5 aplicações de 60 minutos a cada 2 dias. E como que é essa aplicação? Existe um tipo de um bracelete que você coloca no pulso, você vê a região onde está acontecendo a pulsação e coloca o bracelete nessa região e o laser acopla nessa região desse bracelete. E deixa ali paradinho. Essa aplicação pode ser feita você sentado, você deitado. A única cuidado especial que a gente tem é de usar um óculos de proteção, porque quando você usa o laser, os olhos têm que estar protegidos. Mas, assim, é muito tranquilo. E, assim, as pessoas podem aplicar isso num quarto, numa sala, por exemplo, se o profissional puder ir na casa, ou nas clínicas que oferecem esse tipo de tratamento. Inclusive, na nossa clínica, a gente gostou tanto desse trabalho e a gente gosta tanto dessa coisa do bem-estar, que a gente quis, assim, oferecer um pouquinho mais para quem vai fazer essa ilibiterapia. Então, a gente montou um espaço, onde a gente chama de espaço terapêutico, onde a gente colocou uma cadeira daquelas de massagem, e aí a pessoa, junto com a ilibiterapia, ela tem a opção também de receber a massagem terapia, junto com a cromoterapia, junto com a aromaterapia e a musicoterapia. Então, a gente vê tudo que a pessoa está precisando. Então, por exemplo, tem pessoas que estão com baixa energia. Então, a gente escolhe a luz ideal para aquilo, que é a cromoterapia, né? O aroma ideal para aquilo através dos óleos essenciais, o tipo de massagem e o tipo de música. Porque todas essas terapias, elas têm a ver com a necessidade que a pessoa está tendo naquele momento. Então, além de todos esses efeitos, tem o maravilhoso da ilibiterapia. E, doutora Ilana, no caso, existe um tratamento padrão, independente da situação física da pessoa, ou ele é modificado de acordo com necessidades diferentes que os pacientes apresentam? Existe esse padrão, que é quando não tem nada muito grave acontecendo, que fica uma coisa com mais liberdade. Quando tem alguma coisa acontecendo, por exemplo, um caso assim ilustrativo, uma paciente com a imunidade bem baixa, incomodada porque, além de estar, por causa da imunidade, desenvolveu, por exemplo, a herpes labial. E aquela herpes labial geralmente é quando abaixa a resistência mesmo. Então, quando acontece dessa forma, a gente pode, inclusive, fazer a ilibiterapia associada à laser terapia local na região que está tendo a herpes, por exemplo. Tem também aquela herpes zoster, que é ainda muito pior do que a herpes labial, que provoca muita dor, né, que é na região do nervo, que também o laser terapêutico funciona maravilhosamente nessa região, né, da herpes zoster, e pode ser aplicado concomitantemente com a ilibiterapia, que é a irradiação do sangue pelo laser, entendeu? E aí, por exemplo, se a gente vê que a pessoa está numa fase mais complicada assim, geralmente a gente sugere sessões de um tempo maior e menor intervalo de tempo, para ser uma coisa mais intensiva. Então, dá para realmente modificar de acordo com a necessidade de cada um. E, doutora Ilana, eu acho interessante porque essa aplicação pontual, as pessoas podem ficar até com uma certa desconfiança, mas é interessante a gente olhar que a acupuntura também usa alguns pontos desses que a senhora está falando, não é isso? Mas é um pouco diferente. Pontual é exatamente na ferida, vamos dizer assim. Então, nossa, e o laser para ferida exposta é uma maravilha, porque justamente ele tem essa ação analgésica, anti-inflamatória. Por exemplo, é muito usado em crianças que têm a gengivistomatite herpética. Isso é a gengivistomatite, ela comete a boquinha da criança como um todo. É como se fosse assim umas 10 aftas numa boquinha. Imagina, uma já incomoda. Imagina 10. Nossa. E as crianças que têm acesso a esse tratamento, que os pediatras sabem, indicam que poucas pessoas sabem sobre isso. A gente consegue evitar que a criança seja internada, porque muitas dessas crianças acabam sendo internadas porque não conseguem comer pela dor que tem por causa dessas feridas. E a aplicação tópica do laser
diretamente nessas lesões e é totalmente sem dor, porque não encosta, é só a luz. O máximo que sente é um calorzinho. Então, essa aplicação faz com que diminua a carga viral. Esse é um outro efeito do laser, mas não do ILIB. É o mesmo laser, mas a aplicação diretamente na ferida aberta e exposta diminui a carga viral, fazendo com que o ciclo da doença seja diminuído. Então, uma doença viral que demoraria 2 semanas, às vezes ela dura 5 dias. Então, isso assim é uma bênção, porque realmente é muito difícil a criança passar por isso. Ela emagrece, está com fome, mas não consegue comer. Falta então, até é uma coragem. coisa fantástica. E os adultos, por exemplo, adulto não é comum ter gengivite estomatite, mas pode ter AR, pode ter herpes zoster, que também é muito dolorida, e algumas outras coisas desse tipo também, que pode ser feita as 2 aplicações. A ILIB, que vai dar esse relaxamento, vai deixar a pessoa com a imunidade mais alta, vai ajudar nas respostas de todos os seus órgãos e diminuindo os radicais livres, e aí, paralelamente, faz essa pontual na região que está acometida visível, né? Porque um é como você aplica, que vai interferir no corpo todo, e o outro vai interferir naquele ponto específico. Certo. E, doutora Ilana, essa terapia, a ILIB-terapia, há necessidade de manutenção periódica? Não há necessidade. Inclusive, olha que legal, ela estava desesperada, então ela estava buscando. Como é uma coisa nova, muitas pessoas às vezes não precisam tanto, resistem. Mas ela, por exemplo, como ela já tinha tentado 1000 coisas e não conseguiu uma resposta, ela estava tomando medicação sistêmica, não aguentava mais de dor de estômago de tanta medicação, e ainda assim estava tendo recidiva da herpes. Não parava. E aí ela falou, não, vou tentar isso. Depois que ela fez isso, já tem assim, acho que uns 10 meses. Nunca mais ela teve recidiva. Inclusive, ele ajuda nisso também. Então, pode ser feito a cada 3 meses, caso a pessoa queira, porque ela simplesmente... Eu, por exemplo, tenho feito, porque eu tenho a facilidade. Então, para mim, como eu tenho essa facilidade, eu faço, porque eu só tenho benefício, né? Melhora tudo porque eu não fazer. Mas não que seja obrigatório. Agora, tem que ter um intervalo, né? Não pode ser direto. E, doutora Ilana, a ILIB-terapia, ela tem contraindicações? Tem contraindicação. Então, por exemplo, para gestante não deve fazer. Se a pessoa tiver uma cirurgia marcada, ela não deve fazer antes, porque até pela essa questão, né, igual não pode tomar aspirina antes, né, por causa da questão do sangue, da coagulação, a mesma coisa também, que melhora muito a circulação e aí, às vezes, para coagulação atrapalha. A pessoa que também tem marca-passo é contraindicado e alguma pessoa que tem alterações nos fatores de coagulação. Basicamente, são essas as contraindicações. Doutora... São poucas e poucas pessoas têm isso. Eu vi na pesquisa que eu fiz para o programa, uma das restrições seria o glaucoma, só que eu não entendi. Sim, eu não falei do glaucoma, não? Não. Achei que eu tinha falado. Com o glaucoma, sim, é a mesma questão, porque o glaucoma é aquela coisa da pressão alta dos olhos, né? Então, pode prejudicar mais. Então, assim, a pessoa estando orientada, medicada, talvez até possa liberar, mas, a princípio, o glaucoma é uma contraindicação também. Doutora Ilana, eu vendo também alguns problemas de saúde que estão sendo tratados pela ILIB-terapia, eu estava vendo, por exemplo, asma e alterações provocadas no sistema pulmonar pelo tabaco. É isso mesmo? É isso mesmo. Então, tudo que você consegue fazer para melhorar o funcionamento de todos os órgãos vai afetar positivamente. E a gente tem percebido uma resposta maravilhosa nesses pacientes que têm essa questão respiratória mesmo. É como se ajudasse naquela limpeza dos brônquios, né? A pessoa que tem esse acúmulo do muco, né? Então, ajuda realmente, é uma coisa assim, impressionante. E diabetes? Eu li também sobre diabetes. A ILIB-terapia é usada? Não? Tem visto diminuição nas taxas do índice glicêmico e de níveis de colesterol também. Porque, é como a gente explica, o radical livre é como se fosse a sujeira do sangue. Então, quando você diminui o radical livre, você deixa esse sangue mais limpo. E aí você consegue que tudo flua melhor, porque tudo é carregado através do sangue. Então, por exemplo, o colesterol. O que é o colesterol? O problema não é o colesterol que gruda nas paredes dos vasos sanguíneos.
Então, e o que faz isso grudar? É quando os vasos sanguíneos estão inflamados. E às vezes é justamente a acidez, o açúcar. E como o ILIB tem esse fator anti-inflamatório, ele ajuda justamente a deixar essas paredes desinflamadas e mais escorregadias para o sangue correr e não acumular o colesterol, entendeu? Mesma coisa em relação ao açúcar, como diminui a inflamação, o açúcar vai correr melhor e não vai ficar grudando ali, entendeu? Tá ótimo. Eu queria agradecer então a doutora Ilana Marques, que conversou conosco hoje sobre a ILIB terapia, que é a sigla em inglês da irradiação intravascular do sangue com laser. Muito obrigado, doutora Ilana. Eu que agradeço, espero que tenha assim, ficado claro e estamos à disposição para novos esclarecimentos se for necessário. Tá ótimo, muito obrigado. O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programa fator de risco, tudo junto, @gmail.com. Até o nosso próximo encontro. Fator de Risco, um programa com dicas para melhorar a saúde. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida por emissoras parceiras de todo o Brasil.